Vamos lá, então. Nós vamos aqui. Eu quero conversar com vocês. Esse mês é o mês que a gente celebra 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. E a gente vai conversar um pouco sobre a história, sobre essa situação toda, como foi. E eu quero propor um tema para a gente refletir esse mês. É um tema meio duro, mas é bom. E eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que tem muito a acrescentar na nossa vida. Então a gente pode aproveitar esse tempo. A Reforma Protestante ela aconteceu na Idade Média, que vivia um contexto social opressor de desigualdade. Então a gente tinha na Idade Média uma maioria que era analfabeta, pobre e carente de cuidados. E tinha uma minoria rica, alfabetizada, com ensino superior e tinha o poder político e religioso nas mãos. Então as famílias mais ricas do mundo, as mais abastadas, no mundo conhecido da época, elas automaticamente, no mundo mais civilizado que a gente tem conhecimento, elas se juntaram com a igreja cristã, que na época era uma só, e esse estado de simbiose entre o poder religioso e o poder político, ele se tornou uma coisa só. Então você tinha um imperador e tinha um cardeal do lado do imperador. Então eles tomavam decisão junto. Às vezes, em alguns lugares, a igreja tinha mais poder do que o próprio governante. Essa desassociação, essa diferença toda fazia com que a minoria se sentisse oprimida e todas as diretrizes vinham da classe minoritária, porque eles sabiam ler. Então, se a minoria quisesse saber alguma coisa sobre Deus, tinha que ouvir a partir dos alfabetizados. E os alfabetizados eram, em sua grande maioria, parte da minoria. Certo? Então, existia uma minoria que causava uma opressão muito grande. Uma das ferramentas muito utilizadas por essa minoria para manter o poder era o medo e a culpa. O medo e a culpa eram instrumentos muito fortes na Idade Média. Tanto que surgiu um artifício da igreja, chamado de indulgências, que aliviava o medo e a culpa. Então o que acontecia? Você tinha medo, você não conhecia muito bem, você não tinha a Bíblia para você ler. Então você tinha medo que o seu pecado te levasse para o inferno. Então o que essa galera começou a fazer? A igreja começou a fazer? A gente tinha algumas relíquias. Pregos da cruz de Cristo, lasca da madeira da cruz de Cristo, crânio de João Batista, não sei o que, várias partes do corpo de homens santos, etc. e tal. Dizem que se juntasse todos os pregos da cruz de Cristo que existiam na Idade Média espalhados pelo mundo, você dava assim, a coisa absurda, né? Se juntasse todas as lascas da madeira da cruz de Cristo espalhada na Europa naquele tempo, você construía um barraco e não uma cruz, né? De tanta madeira que se dizia que era da cruz de Cristo. Então, existia a superstição de que se o povo encostasse em algum dessas relíquias, desses objetos religiosos, você tinha benefícios espirituais. Você tinha perdão de pecados. Com o advento da construção da Basílica de São Pedro, aquela igreja enorme que hoje é ponto turístico no Vaticano, a igreja decidiu o quê? Falou, você manda um cara começar a vender indulgência que a gente precisa arrecadar dinheiro. Mandaram um cara chamado Tetzel, Johann Tetzel, vender indulgência na Alemanha. E o cara tinha um discurso assim muito da hora. Ele falava assim, quando uma moeda no cofre tilinta, uma alma do purgatório se livra. Era um negócio punk. E eles começaram a vender artifícios e indulgências para perdoar o seu pecado. Então, se você se sentia pecador, você comprava, você tinha uma certidão de que você está perdoado. Não suficiente. Então, se você tem medo e tem culpa, você ama a sua família, então você gostaria de livrar a sua família. Então você poderia comprar uma indulgência para livrar a sua família, livrar seu marido, livrar seu tio, etc. e tal. O negócio ficou tão próspero que eles começaram a inventar algumas coisas que perdoavam não só os seus pecados passados, mas perdoavam os futuros, o que você ia cometer. Isso oprimia e deixava as pessoas com um peso muito grande, muito complicado de se lidar.
Eles eram as pessoas desfavorecidas e havia o entendimento que os desfavorecidos era uma maldição de Deus o cara ser pobre. Que os ricos eram abençoados, obrigado, Márcia. Os ricos eram abençoados por ter bens. E os pobres não eram abençoados tendo bens porque eram pecadores. Então eles ficavam nessa busca louca de tentar sair dessa situação. Era uma opressão espiritual muito grande. Porque os caras não sabiam o que fazer. Você imagina a situação. Ok, eu sei que é difícil para você pensar nisso. Eu entendo que é muito complicado. Então eu vou tentar fazer, na mensagem de hoje, algumas analogias para você poder entender. Então nós vamos sair isso começou assim, desde o ano 1000 a gente tem relatos dessas vendas de indulgências. Vamos pular de 1000 para 1841. A reforma foi em 1517, ok? Vamos pular para 1841, vamos sair da Europa, vamos para os Estados Unidos. Vamos para o interior dos Estados Unidos, nas fazendas de algodão, aonde os negros eram escravizados. Os negros eram analfabetos. Se quisesse saber alguma coisa sobre Deus, tinha que pedir para a minoria alfabetizada ensiná-los. O cenário é bem parecido. Eu quero trazer para você uma cena. Toda vez que eu assisto esse filme, isso me choca muito, me deixa muito triste. Confesso para você. Esse é um dos filmes que mais tocou assim, a minha vida nos últimos tempos e que me deixa assim, muito chateado sobre a que ponto que a humanidade pode chegar. É uma cena do filme 12 anos de escravidão. Eu quero que você preste atenção no discurso de um senhor da fazenda ensinando a Bíblia para os seus escravos. Ok? Vamos lá. E aquele servo que conhece a vontade do Senhor, que conhece a vontade do Senhor, e que não se preparou, e que não fez a sua vontade, será castigado com várias chibatadas. Ouviram isso? Chibatadas. O negro que não obedece o Senhor, que é o seu dono, entendem? Esse negro será açoitado com várias chibatadas. E várias quer dizer muitas mesmo. 40 ou 100. 150. É o que diz aqui. Você consegue perceber? Deu para você perceber mais ou menos como é que funcionava? A gente está num outro contexto, 300 anos depois. Mas é para você poder perceber como é que era esse pessoal na época da reforma. O que esse povo podia fazer? O que eles podiam fazer contra essa minoria autoritária? Algumas pessoas instruídas, guiadas por Deus, se levantaram ao longo do tempo. Mas essas revoltas foram muito sufocadas. Essas revoltas foram sufocadas. Nós tivemos homens como John Hus, como Giovanni Savonarola na Itália, mas nada aconteceu, mudanças não aconteciam, e o povo que se dizia cristão fazia esse tipo de coisa. E dizia que estava na Bíblia. E oprimia o povo. Então, até que em 1517, no dia 31 de outubro, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, ele escreve 95 questionamentos sobre a condição do homem e a condição da igreja em relação a Deus. E ele prega na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, aonde ele era professor universitário. Lutero escreve em latim. E como ele escreve em latim, ele está convidando os doutores da igreja, os pensadores, a classe, a minoria, mas a elite, a pensar junto com ele. Porque Lutero tinha um coração bom, ele achava assim, se esses caras forem esclarecidos, isso vai mudar. Essa história vai mudar. Isso vai acontecer outra coisa. Engano de Lutero. Ele escreve, porque no dia seguinte, dia 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos. Então todo mundo iria na igreja. Todo mundo tem conhecimento de que Martinho Lutero escreveu 95 questionamentos. Isso chega para a igreja, chega para os doutores da igreja, para os cardeais, os bispos, chega no Papa.
Eles ficam irados e demandam uma busca atrás da cabeça de Martinho Lutero. A partir daquele momento, quando Martinho Lutero se vê numa situação em que ele não tinha o que fazer, ele rompe com a Igreja Católica e aquele 31 de outubro de 1517 fica sendo marcado o dia da reforma dos protestantes. Ok. Ao longo desse mês nós vamos falar sobre as consequências dessa reforma protestante e o que isso tem a ver. Por exemplo, o fruto da reforma protestante é o que a gente chama hoje de Estado laico. O Estado laico é fruto do trabalho desses homens. O que eu quero propor para a gente refletir? Eu quero propor esse tema. Recall. Chamados à reforma. Eu gosto de assimilar esse momento histórico da reforma protestante a uma intervenção de Deus no mundo para chamar o ser humano a reformar a visão que ele tinha de si mesmo e de Deus. É um revisitar da visão do ser humano. E a partir do que esses homens fizeram, a gente começa a perceber princípios norteadores que têm a ver com a nossa vida. E um dos processos industriais, ou processos fabris, que tem mais a ver com isso, para mim, é o recall. Só que toda analogia tem falhas, né? Porque, prioritariamente, o recall é chamado pelo construtor, o cara que faz, certo? Então, se eu falasse que é um recall de Deus, então quer dizer que Deus fez com defeito? Não, não é por aí. Porque Deus não construiu essa visão egoísta no ser humano. Quando Ele criou o ser humano perfeito. O ser humano não foi criado assim por Deus. Foi escolha dele. A gente vai ver um pouco sobre isso. Então eu quero que você trabalhe comigo essa ideia do recall. O ser humano sendo chamado para voltar e mudar algumas coisas dentro dele. O que é um recall, de fato? Recall, ou chamamento, é um procedimento gratuito pelo qual o construtor ou fornecedor informa ao público ou eventualmente convoca para sanar defeitos encontrados em produtos vendidos ou serviços prestados. O objetivo do recall é proteger e preservar a vida, a saúde, a integridade e a segurança do consumidor, além de evitar e minimizar prejuízos físicos. Então, na minha analogia, refere-se a Deus olhando para a humanidade e apontando que a visão que nós temos, ou que nós tínhamos, ou que nós temos de nós mesmos e de Deus, precisa ser reformada, precisa ser retirada do mercado porque ela é perigosa e ela pode causar danos e precisa haver uma mudança. Tá, como é que eu construí esse pensamento? De onde surge essa visão de que nós precisamos de um recall de pensamento? Primeiro a gente entende que tem um Criador santo, perfeito e puro, que é incompatível com o que é errado. Deus, Ele é todo perfeição, Ele é todo bondade, todo amor, toda justiça. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então Deus é o suprassumo da bondade. Esse suprassumo da bondade decide criar o ser humano para que o ser humano possa aproveitar o que é relacionamento. O Deus Pai com o Deus Filho e o Deus Espírito Santo vivem numa harmonia contínua e disseram, vamos criar o ser humano para que eles vivam relacionamentos, para eles verem como é bom, porque é muito bom a gente viver desse jeito. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o Deus da Bíblia, não são três deuses, é um só Deus em três pessoas, ele decide fazer a criação. Ele cria o ser humano. Ao criar o ser humano, ele cria o homem e mulher. E os dois são imagem de Deus juntos. Deus criou o homem e mulher. E o homem, na poesia hebraica, se você ler em Gênesis, ele fala assim, Deus criou o ser humano. Homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. A poesia hebraica está dizendo que o homem é de fato imagem e semelhança de Deus quando está o homem e a mulher. O que isso nos tempos de feminismo exacerbado, o que isso pode nos ajudar? Ajuda a gente a entender que a mulher tem dignidade intrínseca. E o homem tem dignidade intrínseca. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você não precisa fazer nada para ter valor.
Muitas vezes as mulheres buscam espaço no mundo corporativo, buscam ascensão, porque só assim elas vão ter valor. A Bíblia diz o contrário. A mulher tem valor por si. O homem tem valor por si, porque foi criado com valor. Então todas as vezes que você entra numa esfera, você trilha um caminho de ascensão profissional ou de conquistas, achando que aquilo vai te trazer valor, você está indo contra a natureza, a sua própria natureza. Você está desgastando o valor que você tem para buscar valor de fora. Mas isso é um grande problema que acontece nos nossos dias. Mas vamos seguir. Deus cria o homem e dá direito ao homem de construir novos planos. Não coloca o homem na coleira. Fala, você tem direito de construir novos planos. Se você quiser viver comigo, eu tenho planos para você. Mas se você se desconectar de mim, que sou o Criador, à medida que você se desconecta, você vai morrer. O ser humano, então, passa a considerar o preço que teria de viver longe de Deus. A princípio ele vive longe com Deus, perto de Deus, até determinado momento em que ele decide romper com Deus. Deus tinha colocado uma árvore no jardim e falou assim, essa árvore é o símbolo de que você ainda continua conectado a mim. O dia que você comer, você estará desconectado de mim. O ser humano então decide se desconectar de Deus, ouvindo a conversa da serpente, e define, fala, eu quero ser independente, eu quero ser por mim mesmo. Ele toma a decisão de romper com Deus e se tornar independente. Quando ele faz isso, surge uma coisa chamada pecado. Pecado é errar o alvo, transgredir, também chamado de iniquidade. Eu gosto de traduzir esses termos para independência e assumir a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado. Até então, o homem e a mulher estavam no jardim, Deus vinha toda a tarde para conversar com eles, e quando eles queriam saber se alguma coisa era certa ou errada, quando eles queriam saber se podiam ou não podiam, eles perguntavam a Deus. A partir do momento em que eles rompem com Deus, para quem que eles vão perguntar? Eles batem no peito e dizem, deixa comigo, sou eu que tenho a responsabilidade de dizer o que é certo e o que é errado para mim. Quando o homem assume essa postura de independência, ele assume o pecado. Isso é que é chamado de pecado original, que é a desconexão com Deus. É assumir a prerrogativa de dizer o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado para a própria vida. Quando isso acontece, a linha de produção da humanidade é contaminada. Porque o ser humano nasce de forma biológica. Quando o ser humano, Adão e Eva, se desconectam de Deus, a humanidade se desconecta de Deus. Quando a humanidade se desconecta de Deus, todo ser humano que nasce o quê? Desconectado de Deus. Então a linha de produção foi contaminada. Todo mundo que saísse dali ia estar com defeito. Porque Adão, Calvino costumava chamar que Adão era o deputado da humanidade, o representante da humanidade. Ele representava a humanidade. Então o erro dele, todo mundo sofre. Eu e você. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque se Adão peca, todo mundo pecou. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que Paulo está constatando é essa historinha que eu estou te contando, que a linha de produção foi toda contaminada por causa do erro de um homem, nossos primeiros pais. Quando você ouve essa história, eu não sei se bate na sua cabeça mesmo que bate na minha. Mas eu não fiz nada. Desgramado do Adão, eu estou pagando o preço de um negócio que eu não fiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Nasceu em mim. Eu não tive culpa, eu não escolhi isso. Eu não escolhi fazer. Foi ele. Dá raiva. Não dá? Bom. Mas quando eu penso, a gente fala, eu não sou tão ruim assim. Tem caras piores por aí. E eu vou ter o mesmo destino, segundo a Bíblia, eu vou ter o mesmo destino dos caras? Eu sou igual a eles? Não está certo. Eu pago meus impostos direitinho, eu trabalho firme, eu sou honesto. E por que isso? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta.
Se na sua família, alguém próximo, querido de todos, comete um erro e é preso, vai para o presídio, isso afeta a sua vida ou não? O erro de um afeta os outros, não afeta? A gente vive numa rede de relacionamentos. O erro de uma pessoa afeta todo mundo. O erro do primeiro ser humano afeta todos, independente se nós tivemos culpa ou não. Essa é a teia de relacionamentos. O grande problema da nossa cultura é que a responsabilidade moral de cada indivíduo precisa ser resgatada. A gente nunca tem culpa de nada. A gente nunca tem culpa de nada. Você percebe isso? Que cada vez é mais difícil você perceber as pessoas assumindo culpa. Não, é verdade, a culpa é minha. O erro foi meu. No mundo corporativo, o negócio está tão bacana que os caras inventaram um termo. Eu achei hilário quando eu vi isso. Eu cheguei para um amigo do mundo corporativo e falei assim, ó, não, nisso aqui eu errei com você. Não, você não errou. Foi uma curva de aprendizado. Você está de brincadeira comigo? Até nisso não se assume mais erro. Não, sou eu que estou falando que eu errei. O erro foi meu. Não, foi uma curva de aprendizado. Cada vez mais as pessoas estão tirando o corpo fora. Não está se assumindo a responsabilidade de cada um. E sabe qual é o problema disso? Você sofre isso. Sabe quando? Porque quando a responsabilidade pessoal é minada e destruída, o próprio conceito pessoal de dignidade e justiça vai sendo destruído. O que isso quer dizer? A vida perde o valor. Mata-se por causa de R$10. Assaltam-se seu carro por causa do step. Detona as 4 fechaduras do meu carro, miserável, para abrir, leva o carro, tem seguro, mas leva o step. Vocês viram aquele caso que eu mostrei aqui naquela outra semana? Os caras foram assaltar uma mulher grávida, atropelaram, a mulher perdeu o bebê. Deu um toquinho na mulher para a mulher poder cair para roubar. Vocês viram o outro bandido, que o cara estava cadeirante na cadeirinha elétrica, ele estava andando, os caras foram, pegaram. A vida não tem mais sentido, não tem mais peso, não tem mais valor. Por quê? Porque ninguém mais assume culpa. Ninguém está mais assumindo culpa. Nos relacionamentos, sempre a culpa é do outro. A culpa não é minha. Eu vou falar depois sobre nossa memória. Como é que esse pecado afetou nossa memória, até nossa memória. Nós precisamos começar a assumir culpa. Porque a capa respeitável de moralidade, eu não fiz isso, eu não faço isso, leva a pensar que a gente não tem pecados e não merecemos a condenação. Porque a gente faz o que é certo. Mas quando a gente percebe que o pecado não é contra o outro, é contra Deus, aí eu quero que você coloque o seu senso de justiça ao lado do senso de Deus. Você permanece inocente? Porque se você comparar você com outro ser humano, a gente tem mania de falar nisso, né? Mas Hitler, olha só, Mussolini, né? Donald Trump, você pensa nesses caras, você fala assim, meu Deus do céu, eu não sou como eles. Mas agora compara você com Jesus, porque o pecado de Adão foi romper com Deus, não foi com outro ser humano. Então a gente precisa restaurar a nossa bússola moral para poder entender que o erro foi contra Deus. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Com a entrada do pecado entra a morte. E a morte é a maior afronta à humanidade. Porque ela entra de forma tripla. Ela entra como física, o corpo humano passa a morrer, porque não era para morrer. Entra espiritual, que é a desconexão de Deus, então o ser humano passa a estar morto para com Deus. E entra a morte eterna. O ser humano vai morrer eternamente. Não vai ter mais vida. A morte é algo trágico demais. Afronta demais. E a prova disso é de que o que Adão fez afeta todos nós, é que nós morremos. A consequência do pecado de Adão é que hoje eu e você morremos. Quem lida bem com a morte? Fala para mim. Você conhece alguém que lida bem com a morte? Eu não conheço. A morte é um negócio contra a humanidade. Ela é uma afronta. Por isso machuca tanto. Porque nós não fomos criados para morrer.
Só quando a independência do homem entra em jogo, é que aí o corpo humano passa a se deteriorar e a morte passa a existir. A morte é a experiência mais devastadora da humanidade. É a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade, foi a morte. Tá bom, Rodrigo, você está falando para mim, tudo que você está falando está baseado na Bíblia. Tudo que você está falando está baseado aí nos textos que você está falando da Bíblia. Qual é a lógica de acreditar na Bíblia e não no Alcorão, e não na Torá dos judeus, e não no livro dos 7 passos do budismo, outros, etc. Qualquer livro espiritual. Por que a Bíblia? Por que eu tenho que confiar que o que a Bíblia está falando é certo? Beleza. Eu quero caminhar com você numa lógica, para você entender por que eu falo isso e por que eu estou baseado na Bíblia, ok? Vamos pensar comigo. A gente está no campo da fé. No campo da fé a gente tem que acreditar, ok? Eu parto do pressuposto que Deus existe. Certo? Se Deus existe, se existe um Deus, a gente tem que começar a pensar se Ele quer ser conhecido. Vamos partir um pouco para a filosofia. Se existe Deus, a gente tem que perguntar, Ele quer ser conhecido ou não? Que se Ele não quiser ser conhecido, como é que você vai conhecer Deus se ele não se mostrar? Não há como encontrá-lo, concorda comigo? Se existe um ser supremo, todo-poderoso, e ele não quer ser encontrado, o ser humano não teria condição de achá-lo. Concorda? Estamos juntos até aí? Beleza. Mas vamos partir do ponto que exista um Deus. E ele quer ser conhecido. Se ele quer ser conhecido, a gente tem que perguntar como que ele quer, qual o meio que ele escolheu para se tornar conhecido. Se você achar que o meio que ele escolheu, que o meio que ele decidiu se mostrar, é de modo diverso, então, ele se mostrou nas diversas religiões, todos os caminhos levam a Deus. Se é assim, a gente está diante de um Deus patético, irônico, porque ele sussurrou algumas coisas no budismo, sussurrou coisas contrárias no islamismo, sussurrou coisas contrárias no cristianismo, sussurrou coisas contrárias no kardecismo, e ele foi sussurrando coisas contrárias diversas nas mais diversas religiões. Então esse Deus está de sacanagem. Concorda comigo? Tá ligando no pensamento? Então se existe um Deus, ele quer se mostrar, e ele se mostrou de modo diverso e falou coisas que são contraditórias, esse Deus está de brincadeira. Mas vamos partir do outro pressuposto. Vamos partir do pressuposto que existe o Deus, que ele quer ser conhecido. Como que ele se mostrou? De uma maneira única e normativa. De uma maneira única e que nos orienta. Se eu parto desse pressuposto, nós cristãos acreditamos que ele escreveu um livro. Então é muito lógico eu entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu estou no campo da fé. Eu tenho que crer nisso. O raciocínio é lógico, mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Eu escolho esse raciocínio. E a partir desse raciocínio eu percebo que esse livro diz que nós estamos quebrados. Nós estamos com defeito. Um defeito criado por nossos primeiros pais. O que a Bíblia diz? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, já que eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é Deus falando sobre a humanidade. É Deus falando, está todo mundo com defeito. Ele continua, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas eles enganam. Venenos de serpente estão nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos olhos é inútil temer a Deus. Sabe o que Deus está falando? Que a desconexão de Adão afetou todas as áreas da nossa vida.
todas as áreas e que nós não teríamos condição de reverter essa situação. Por exemplo, você pode escolher não pecar? Você tem a escolha de não pecar? A partir de hoje eu não erro mais. A partir de hoje eu não falho mais. Eu não vou ser mais... Vamos pegar só os intrínsecos. Eu não vou ser mais egoísta. Eu não vou falar mais mentira. Eu vou pensar no outro em primeiro lugar. Posso parar nos 3 ou continua? Não, a gente tenta. Mas a gente tem o poder para não fazer mais? Não temos, porque Paulo diz, nós estávamos mortos. Essa decisão afetou a gente da cabeça aos pés. Nem que a gente queira, a gente consegue romper com a maldade que infelizmente está dentro de nós. Você quer ver uma coisa? Põe Mateus e Elisa para brincar com um brinquedinho só. Põe e deixa lá. Pra você ver. Está dentro. Nasce com a gente. O egoísmo nasce com a gente. E aí os pais têm que ter um esforço enorme para ensinar não seja egoísta, de vida, não é assim. Por quê? Porque está dentro. Está dentro, corrompeu a gente. Está com defeito. Então, a morte faz com que a nossa vida esteja totalmente quebrada. Nós estamos quebrados para valer. O ser humano, pós-queda, ainda tem a imagem e semelhança de Deus, só que fraturada. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele rompe, a imagem e semelhança de Deus que estava nele é como com um espelho todo rachado. Ainda tem, mas está rachado. Está quebrado. Cada esfera da nossa humanidade foi corrompida. Não tem uma área da nossa vida em que a gente consiga ser íntegro 100%. Totalmente incapazes. Paulo fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está dizendo que a gente estava morto. A figura que ele está usando, a palavra original, dá a ideia de que a gente estava morto num rio, sendo levado pela correnteza. E Deus veio e nos pescou desse rio. Se eu estou morto dentro do rio, levado por essa correnteza, que condição eu tenho de fazer alguma coisa? Que escolha que eu tenho? Não tenho. Porque eu estou morto. Você pode chegar para um morto no caixão e falar assim, pensa positivo, se arrependa do seu pecado, levante daí. Não tem condição. O cara está morto. E a gente estava morto para Deus, então não tinha o que a gente fizesse. Levantar o dedinho e falar, Deus, vem para cá. Não tem como. Por quê? Porque essa consciência não existia em nós. Você viu o que Paulo fala em Romanos, o que ele fala aqui? A gente estava morto, seguindo uma linha, seguindo um caminho. Essa condição é a condição do ser humano. E morto não reage, não tem vontade, não consegue superar a sua condição. Quando ele fala a ordem desse mundo, não é questão do mundo, como alguns evangélicos falam, nós não somos do mundo. Não é esse tipo de mundo. Quando ele fala a ordem deste mundo, é um sistema, é uma ideologia rebelde contra Deus. É o que o Barroso estava falando, que a sociedade está nesse sistema. Paulo está dizendo, a gente seguia a presente ordem desse mundo, a gente só seguia o sistema. E quem é o outro inimigo? 3 inimigos que ele colocou aqui. Primeiro, a condição natural do ser humano. Segundo, o sistema. Terceiro, o diabo, que é a serpente que cultivou, colocou no ouvido de Adão e Eva para eles romperem com Deus. Ok, Paulo continua. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quando ele está falando aqui que éramos satisfazendo as vontades da carne, carne é a natureza pecaminosa, sem autonomia para fazer escolhas contra a sua natureza. Todos os seres humanos estavam nas condições ideais para receber a ira de Deus, incapazes de buscar a Deus, com um pecado estrutural que detonou todas as suas estruturas. Nós somos frutos do pecado. Essa é a constatação que Paulo fala. A ruptura, a queda, o pecado original nos afastou brutalmente
do Criador. Para atualizar essa afronta, porque muita gente fala assim, mas Deus podia só perdoar, simplesmente perdoar. Mas esquece que Deus é 100% bom, 100% justo e não compactua com a injustiça. Você, por exemplo, conseguiria conviver bem com uma pessoa que mata seu filho, mata sua esposa, mata seu marido? Que estupra seu filho, estupra sua filha? Você conseguiria conviver bem com uma pessoa dessa? Então como é que Deus, 100% puro, conseguiria conviver com a criação que decidiu romper com ele e ser independente dele? Uma dívida foi gerada. Deus não poderia se relacionar com as pessoas. Tá bom, Rodrigo, até agora você só falou de desgraça, né? Só falou que a gente está na lama, que o bicho está pegando, que a sociedade está corrupta. E aí? Qual que é a minha saída? Olha o que Davi fala, o rei Davi, no Salmo 51, versículo 3 e 4. Ele fala assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a tua sentença tens razão em condenar-me, de modo que é justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Davi chegou num ponto em que ele conseguiu enxergar a humanidade dele e ele fala: perdi, eu me rendo, o que você vai fazer é justo. Davi, ele reconhece que os caminhos de Deus são retos, mas que a vida dele está assim, ó, está oscilando. O caminho é reto, mas ele passa pelo caminho, volta, passa e volta. Ele está zigue-zagueando. E ele está reconhecendo que a culpa é dele, não é de Deus. Deus, por ser tão justo e tão amoroso, ele toma uma decisão de ser ao mesmo tempo justo e amoroso. A dívida contraída por nós com o pecado, ela é paga. Foi quitada na cruz por Jesus Cristo. Só que isso nós vamos falar mais para frente. Nós vamos explicar melhor como é que é essa lógica também. Deus nos amou, mesmo sabendo o que a gente seria. Lembra que Paulo fala, assim como por um homem entrou o pecado e a morte, mas pela atitude de um homem entrou a vida e o livramento? Esse homem é Cristo. Jesus é o único que pode fazer a gente transcender essa nossa condição, porque Ele pagou a dívida. E nele nós não temos mais dívida com Deus. Deus pode nos receber, Deus pode nos aceitar. Mas eu não quero me aprofundar nisso, porque isso é tema da mensagem das outras semanas. Mas o que eu quero pensar com você é o seguinte: como que Deus pode nos amar assim? Sabendo que a gente é como somos. Como que Deus pode nos dar uma segunda chance, sabendo como somos? Com o critério de qualidade que Ele tem. Hã? Ele é o Criador. Ele é justo. Ele é amoroso. Eu quero que você reflita sobre o amor de Deus pautado num clipezinho, numa canção. Eu queria que você prestasse atenção no que diz essa canção. Conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu.
Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não
braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços